imaginemos que se a fome na África acabasse, será que isso seria muito bom? Hum? Vamos lá, a ideia em si de acabar com a fome na África parece interessante, não é? É muito interessante, mas tem os seus poréns. Vamos lá. Uma pessoa que nunca praticamente se ligou assim tanto à África ou nunca teve o prazer de poder se aprofundar um pouco nos benefícios que a África tem a oferecer, digamos assim, poder te falar que sim, seria uma ótima ideia você o quê? Poder acabar com a fome na África. E sim, é uma ótima ideia, mas também não é. Deixa-me te explicar. Então, praticamente se a gente conseguir acabar com a fome na África, nós devemos levar em conta também que a cultura africana também vai morrer com isso, né? Vamos lá. A cultura africana em si está ligada muito mais às questões religiosas. Digamos, pessoas que prezam os seus antepassados. Imaginemos com a população africana tendo aquele gran que pode pagar tudo o que ele quiser, digamos assim, para que vai se ligar aos seus antepassados. Alguns podem, mas a maioria não. E com o tempo aquilo vai se extinguir. Se vocês parar para ver, os africanos atuais não são como os africanos antigos. Têm se evoluindo e cada vez mais tem notado uma grande, digamos, um grande sumiço da cultura moçambicana, digamos assim, aquela cultura antiga, digamos, aquelas tradições antigas. Com o tempo, acredito que isso vai sumir. Vai restar alguns vestígios, mas não aquela cultura pura mesmo que prova, digamos que intriga muitos turistas que vêm aqui nos nossos países. Então, com isso, as pessoas aqui praticamente vão o quê? Vão se atualizando, se modificando para digamos, a época moderna e passando a deixar para trás aquelas boas culturas que residem aqui no nosso continente. Mano, as diversas culturas que você vai poder notar aqui no meu país, mano, venha conhecer aqui. Então, com isso, acabar com a fome aqui na África, digamos, os africanos se fossem tão ricos, isso seria péssimo. Você acabaria praticamente com uma das culturas mais lindas que você poderia ver em todo o mundo. Digamos assim, a cultura africana é muito única. É coisa que você só vai ver aqui. Mas nem se isso fosse extinguido, digamos assim, não existisse mais, fosse extinto, a cultura africana fosse extinta. Então, um dos riscos que a gente seria esse, praticamente. O desaparecimento da cultura africana aqui é muito bela, mano. A cultura africana é muito bela. Vocês têm que vir aqui na África, vir conhecer um pouco da cultura africana, né? Mano, se tem alguém que sonha um pouco de conhecer o mundo africano, eu quero que deixem nos comentários se queria chegar a uma fase também de querer conhecer, digamos, o que você queria, digamos, conhecer aqui no meu país. Talvez eu possa te mostrar, caso você não tenha condições de vir por aqui, talvez eu possa gravar e te mostrar nos próximos vídeos. Um dos segundos pontos que eu vou apresentar aqui é pelo simples fato de o quê? Quanto mais ricos, mais infeliz você é. Vamos falar assim, você, digamos, se você já parou para notar, você há de ver que a maioria das pessoas ricas não tem aquela felicidade natural, digamos, não tem aquela liberdade emocional, diferente de pessoas pobres. É que nem aquilo, viver nas zonas urbanas, você acaba, digamos, não tendo aquela liberdade emocional, porque tem muitas coisas que te estressam na vida. Enquanto se você fosse pobre, você seria mais feliz. Prova disso é a África. Vamos lá. Aqui no meu país, se você parar para ver nas zonas, digamos, do interior, tem pessoas, digamos, as pessoas lá são mais felizes. Por que as pessoas lá são mais felizes? Porque não tem aquela indiferença, digamos assim, não tem um seu amigo que é mais rico que você. Lá todo mundo são iguais, então praticamente eles não ficam tristes, não ficam estressados, porque o quê? Não sentem falta do que nunca tiveram. Sim, a fome reside, mas eles conseguem sobreviver porque, o quê? Como é lá na roça, capim, essas coisas, embora que nem pareça triste para você ver a situação dele, o estado dele, porque geralmente aparece em si, não costuma ser lá aquelas coisas, as casas, não costuma ser lá aquelas coisas, mas aquele povo lá é mais feliz do que em povos que ficam nas zonas urbanas. Essa é a verdade. Uma das outras coisas seria o quê? Um enorme impacto que ia decair para a questão da socialização entre os povos africanos. Vamos lá, o povo africano em si é muito interligado, digamos assim. A socialização em si é muito profunda quanto à questão das pessoas que são ricas. Vamos falar. As pessoas que são ricas, como que elas são? Geralmente, raramente se tem aquela interligação, conversar, essas coisas. Sim, conversam, não dá para que não conversam, mas não tem aquela enorme ligação que os pobres têm. As pessoas se interligam muito mais em questão social, digamos, socializam mais
pelo simples fato de serem pobres. Sim, isso é um fato, mano, é um fato. O fato de você ser pobre te torna você mais sociável do que você ser rico. Outra coisa, o simples fato de os moçambicanos também, se caso os moçambicanos, não! Os africanos, não só os moçambicanos, né? Os africanos em geral, digamos assim, caso chegasse na fase de ter aquele grão suficiente para ostentar suas vidas, também notaríamos que os africanos estariam invadindo, digamos, áreas de conservação de animais, né? Claramente. Porque os habitats, assim, as pessoas procurariam, como já tem dinheiro para poder construir mais casas, veríamos um enorme fluxo de construções de casas, essas coisas que acabaria por invadindo habitats de animais, que não seria lá aquelas coisas, mano, porque a África assim, é muito caracterizada pelo simples fato de estar ligado à natureza, mas imaginemos não existisse mais a natureza. Seria bom? Não, não seria não. Então, não é uma boa ideia, tá? Não é uma boa ideia. Então, só com isso a gente já prova que praticamente a gente, se fosse rico, todo mundo fosse rico aqui na África, não todo mundo, a maioria se fosse rico aqui na África não seria tanto lá uma boa ideia, mano, não seria lá uma boa ideia. Então, outra coisa, eu não estou a falar que a África deve continuar sendo pobre, não, pelo contrário, a África deve evoluir, né? Evoluir, claramente. Mas, estou a falar a questão do quê? Não a gente evoluir tanto a ponto de a gente ser que nem, por exemplo, América, Portugal, essas coisas. Acho que não seria assim tão bom, mano. Não seria assim tão bom. Imaginemos, mano. Imaginemos. Será que seria realmente uma ótima ideia? Digamos, aquela interligação em que o povo africano tem quanto aos seus antepassados sumissem, aquelas culturas, aqueles habitats naturais onde você encontra aqueles animais, digamos, sumissem, aqueles habitats onde residem alguns animais, algumas espécies. Mano, não seria uma boa ideia, tá? Não seria uma boa ideia. Mas também não estou a falar para a gente que temos que continuar se estando assim. Não, por contrário, nós devemos ter aquilo que eu digo, uma vida estável. Uma vida estável é aquilo que nós deveríamos ter. Uma vida estável. Sim. Ricos? Não. Um outro, talvez. Mas o fato de outro ter mais que outro, isso já gera grandes diferenças, porque você estressa o outro. Você tem, esse não tem. Como que é de ser? Não há de ser assim tão bom, porque esse vai estar a deixar esse com aquele coração de querer ter também o que o outro tem. Vai ser frustrante. Imaginamos todos fossem pobres, estariam a se ajudar, a se dar uma mão. Agora, quando todos são ricos, não existe isso de dar uma mão, tá bom? Não existe isso de dar uma mão porque o outro tem, então não tem aquela interligação. Praticamente, ser rico nunca é uma boa ideia, nunca é uma boa ideia. A boa ideia é ter sempre uma vida estável, no qual você possa conseguir sobreviver tranquilamente e ter o máximo de ligação possível com a população. Então, praticamente a gente vai ter que parar por aqui, né? Não tenho megabyte suficiente para fazer o upload do vídeo, por isso estou a cortar o vídeo por aqui. Mas espero que tenham gostado. Valeu, nós, até a próxima e fui!